Gostaria de cumprimentar Vossa Excelência, deputado Domingos Sávio. Eu estou prevendo que você vai ser senador, que bom. Cumprimentar o Marcelo Caetano, que me antecedeu aqui, secretário da Previdência. Cumprimentar o Diogo, nosso ministro do Planejamento. Cumprimentar o nosso querido Floriano, nosso diretor-presidente da Anfip. E aqui do nosso lado estava aqui o nosso representante do TCU, Fábio Granja. Cumprimentar todos os nossos nobres deputados, senadores aqui presentes, convidados, jornalistas e partícipes dessa importante audiência pública. Lamentar que uma frequência tão grande como essa não teve durante toda a CPI do Senado para mostrar para o Brasil a verdade dos fatos, porque o compromisso único e exclusivo de uma CPI que foi constituída com 62 assinaturas de senadores da República do nosso país, que foram composta por 12 senadores da República, que teve um trabalho intenso de praticamente 9 meses de trabalho, que ouvimos mais de 150 autoridades públicas, seja essas autoridades públicas do Judiciário, do Executivo, do Legislativo e também da sociedade civil, onde pudemos ouvir entidades sérias e importantes como a OAB, como a CNBB, como todas as centrais sindicais brasileiras, representantes importantes dos servidores públicos, como o Sindicato dos Procuradores da Fazenda Nacional, a Anfip e o Sindicato do Fisco Brasileiro, aonde pudemos fazer o que o governo deveria ter feito, que era fazer a união e a discussão no Conselho Nacional da Previdência Social, respeitando o povo brasileiro e fazendo um levantamento compromissado com a verdade e com a realidade do Brasil. Na nossa CPI da Previdência, nós só tivemos um compromisso. O compromisso com a verdade. Doa a quem doer. Eu, como senador do PMDB, naquela oportunidade, relator da CPI da Previdência. Eu que fui vice-líder do governo Dilma nessa casa e vice-líder do governo Temer nessa casa. Dos dois governos. Lembro-me quando discutíamos esse tema lá no governo Dilma e que era claro e foi acertado com todos que só faria qualquer reforma da Previdência que atingisse os futuros a partir da aprovação da lei. E vem o governo Temer e querendo fazer uma reforma praticamente única e exclusivamente para atender banqueiros, grandes capitalistas, os sonegadores, os que não pagam a Previdência, as pessoas que devem milhões de reais para o povo brasileiro, para o erário público. Por isso, a nossa CPI convocou 5 grandes empresários de cada setor. 5 grandes empresários frigoríficos, JBS, Manfred e outros. 5 grandes empresários do sistema bancário brasileiro, internacional que convive no Brasil. 5 grandes devedores da indústria, da empresa de transporte. 5 grandes devedores da educação, para averiguar, para saber por que esses poderosos não pagam, enquanto eu igual ouvi de um padre, esse final de semana numa igreja católica, quer fazer igual faz com os padres, não quer deixar o povo brasileiro aposentar, que agora matar o coitado do povo brasileiro que contribui, vendo com propostas fáceis, ao invés de realmente pôr o dedo na ferida, igual a nossa CPI indicou. A nossa CPI indicou que é necessário reforma. Ninguém é contra a reforma, mas uma reforma cidadã, uma reforma que defenda o povo brasileiro. Nós indicamos 4 PEC, 4 propostas de emenda constitucional, para defender o direito de todo o povo brasileiro, dos servidores públicos, dos trabalhadores, dos empresários, daquelas pessoas sérias que contribuem com a Previdência, e não para favorecer banqueiro. O Brasil não é o governo do Henrique Meirelles, o governo do banqueiro. O Brasil é muito maior
do que o representante do banco. O Brasil tem uma população de mais de 200 milhões de habitantes que precisam ser vistas. É inadmissível ver a utilização de verba pública para mentir para a população brasileira. Igual ficou provado. E a nossa CPI, que eu queria que toda a imprensa nacional, que todo deputado dessa casa e que todo senador leia, vírgula, vírgula. O nosso compromisso é com a verdade, toda embasada, não no achismo, mas embasada em mais de 30 reuniões e audiências públicas, onde pudemos ouvir todas as autoridades renomadas, professores catedráticos com relação a cálculo atuário, professores catedráticos com relação a cálculo demográfico, e provar que os números que o governo apresenta são falsos, são mentirosos, falta com a verdade, e quer enganar a população brasileira para agradar banqueiro. E eu quero deixar claro a cada parlamentar: quem votar essa CPI da Previdência não volta para essa casa. Eu tenho certeza que o povo brasileiro, essa CPI da Previdência não, essa PEC 287, PEC da morte, porque é a PEC que prevê que a maioria da população brasileira vai morrer e não vai aposentar. A PEC da perseguição contra os servidores públicos do Brasil, que são tratados como Satanás, que são tratados como pessoas que não abdicaram da possibilidade de ser um empresário, de ser um rico dessa nação, de ser uma pessoa, tá certo, que se enriqueceu às custas do seu trabalho e da sua inteligência, porque dedicaram a sua vida à máquina pública, dedicaram a sua vida à burocracia brasileira, a fazer que o servidor público, que é um ente nem para dar lucro e nem para dar prejuízo. Está aqui o deputado Valteni, que é um membro da Procuradoria. Ele sabe da Defensoria Pública. Ele, como advogado dos pobres, duvido, Valteni, se você volta para essa casa, se o seu Mato Grosso vai te dar mandato, se você voltar essa PEC da morte que está aqui nessa casa. Então não se engane, nobres companheiros, não se engane. O povo brasileiro está atento. As redes sociais estão atentas para poder fazer o enfrentamento. A CPI da Previdência, com o seu relatório, que está disponível na www.senadofederal.br ou na minha página www.senadorheliojosé.com.br. Está lá para provar por A e B, colocada para as maiores autoridades desse país, inclusive do governo público, como o nosso nobre Marcelo Caetano, que esteve com a gente, nosso nobre xerife da Previdência, Rachid, que esteve com a gente, nosso nobre presidente do INSS, doutor Leonardo Gadeira, que esteve com a gente, por todas as pessoas, a SOF, o Tesouro Nacional, por todos que esteve com a gente. Está provado por A e B que os números foram manipulados, que os números são falsos e que os números não condizem com a verdade. E esse relatório foi aprovado por unanimidade dos 12 membros da CPI, inclusive o líder do governo, o senador Romero Jucá, que esteve presente e votou favorável ao relatório da CPI da Previdência, comprovando que a CPI da Previdência, o compromisso dela é com a verdade. Doa quem doer. Não estamos aqui para mentir, para enganar a população brasileira. Aqueles que pensam que vão pegar carguinho do governo para votar a favor da Previdência, porque carguinho do governo vai estar dinheiro para facilitar as eleições, se engana, porque perderão milhares de votos quando a população verificar a votação equivocada dessa proposta de PEC que está aqui, a PEC 287, a PEC da morte. Senhores, senhoras, aqui presentes, desculpa a minha emoção, como servidor público concursado que sou com muito orgulho, todos os cargos que eu ocupei até hoje foi na conquista da minha caneta e não no favor de A e de B. Tá certo? Eu tenho o compromisso aqui de dizer e falar a verdade para o povo brasileiro. A verdade para o servidor público. A verdade para o servidor da área rural, do trabalhador rural.
A verdade serve para o trabalhador da iniciativa privada. A verdade para os nossos empresários que pagam seus impostos e que estão sendo prejudicados porque o governo fica fazendo favor de refis aos sonegadores, aos não pagadores, tá certo? E fica deixando milhares de bons pagadores na fila, levando prejuízo com a concorrência desleal dos grandes empresários que não pagam os seus impostos com a área pública e não pagam seus impostos para com o povo brasileiro. O Senado Federal da República do nosso país tem o orgulho de ter feito essa CPI e ter aprovado-a com unanimidade dos membros da CPI. Então não estamos aqui na posição individual do A do B, não. Não é posição individual apaixonada de ninguém, não. Quem tem dúvida, imprensa brasileira, olhe o relatório da CPI. Nós comprovamos lá que as contas demográficas são falsas, são distorcidas, não condiz com a PNAD real do Brasil. Comprovamos lá que as projeções são falsas, não condiz com a questão do Caixa brasileiro. Comprovamos lá que a Seguridade Social, que é composta por 3 contas, quais são as 6 contas da Seguridade Social? A Previdência, a Saúde e a Assistência Social. A Seguridade Social que tem como receita uma cesta de contas. Quais são as cestas de contas que a Seguridade tem como receita? A Seguridade Social tem jogos e prognósticos como receita. A Seguridade Social tem a CSLL como receita. Tem o PIS, tem a COFINS como receita. A Seguridade Social tem a contribuição que o miserável, coitado do perseguido, do trabalhador, do servidor público contribui todo mês, porque esse está no contra-cheque. Ninguém pode tirar. Tem que ter também a contribuição do patrão. Os bons patrão pagam na folha de pagamento todo mês. Agora a maioria dos poderosos não pagam. E não quer pagar porque sabe que a justiça é permissiva e que a legislação que nós temos hoje é ineficiente para fazer a execução adequada, dentro do prazo adequado para se resolver a cobrança dos não pagadores. Prefere sonegar, prefere aplicar no dinheiro fácil, do juro e da especulação, do que pagar a Previdência Social do Brasil. E vem aqui mentir para a população brasileira. Ainda bem que a justiça brasileira definiu que a propaganda enganosa do governo federal fosse retirada do ar. Ainda bem que a justiça definiu. Aí os empresários não pagadores da Previdência fazem a propaganda agora aliada com o governo. Lamentavelmente. A verdade é essa, pessoal. Ou ninguém está assistindo TV. Quem é que está pagando as propagandas enganosas da Previdência? É quem não paga a Previdência. Tá certo? Porque o outro lado, a justiça brasileira tirou do ar a propaganda enganosa do governo que procurava satanizar e cristianizar o servidor público com essa história de privilégio. Privilégio por quê? Porque o servidor público como eu, que tenho 37 anos de servidor público, passei a vida trabalhando de forma honesta, correta, para poder andar aqui de cabeça erguida e falar com o eleitor brasileiro, igual o ano que vem, eleitor brasileiro, não vote ficha suja, não vote corrupto, e não vote nas pessoas que vendem o seu voto para entregar a alma do brasileiro. E a gente aguarda exatamente isso. E o eleitor brasileiro nas redes sociais saberá, um a um, dos Judas e dos traíra, que por acaso for querer cristianizá-lo e assassiná-lo vivo, votando essa reforma da Previdência antipovo, que nós, da CPI do Senado, provamos por A e B ser mentirosa e não ser necessária dos moldes colocados. Nós deixamos claro que é necessário reforma, mas uma reforma cidadã, uma reforma que nos propicie condições realmente de dar uma aposentadoria perene, uma aposentadoria para o nosso povo brasileiro.